O Com Fome de Viagem veio parar na França, país com 68 milhões de habitantes, dos quais 3 milhões fazem da capital Paris o seu lar. Conhecida por vários ícones mundiais, dentre eles o Arco do Triunfo, os croissants, o Palácio de Versalhes, o Museu do Louvre e Torre Eiffel, vamos te mostrar o que este país tem a oferecer ao seu corpo e à sua alma. Pôr do sol em Paris, da Torre Eiffel, Rafa, cidade do amor, cidade das luzes. Estamos num dos ícones de romantismo do mundo. Várias pessoas vêm aqui pedir suas futuras esposas em casamento. Aqui existe um termo chamado French Kiss, que é a definição de duas pessoas abrindo levemente os lábios e tentando alcançar uns aos outros com sua língua. Nossa, quanta técnica para falar de um beijo! Responsável pela liberação de endorfinas, Rafa. Muita ciência! Isso, e graças aos cientistas sabemos que ajuda na redução imediata do estresse agudo. Rafa, todas essas definições do nosso beijo de língua, conhecido mundo afora como beijo francês ou French Kiss, o termo vem daqui. Dizem que esse termo foi criado no final do século XX, quando o lado inglês do mundo começou a perceber que o lado francês tinha um desejo, um apetite sexual por aventuras mais aguçado do que as outras pessoas do mundo. Então o francês tem uma reputação mundo afora de ser mais sexual, de ser mais sensual, de se aventurar mais. Usado por algumas sociedades como eliminatórias, aquecimento, prévia antes do carinho ou do amor. Cada país usa o French Kiss de uma forma diferente, mas todo mundo tem uma linguagem comum, né? Então, gente, já que é de graça, é gostoso, beijar é bom, perde caloria, vamos beijar, vamos aproveitar que a gente está em Paris, cidade da luz, cidade do amor. É remédio, reduz o estresse. Muita ciência, né, Rafa? Mas existem mais associações da nossa sensualidade com o povo francês. Existe um outro termo também que é muito polêmico mundo afora. Uma palavra que a gente aportuguesou e abraçou no nosso idioma do Brasil. Homenagem a Trois. Trois vem do número 3, que é a palavra que eles usam para sexo em grupo. Mais de duas pessoas praticando a palavra dita é quando está acontecendo aquela coisa associada ao povo francês. Não se sabe se foi inventado aqui na França ou não, mas que é interessante associar a homenagem a Trois ao idioma francês. Lugar super cotado, Rafa, filas para entrar, tem que comprar o ingresso com antecedência. Algumas pessoas sugerem que você venha no horário do pôr do sol, para você poder ver a cidade no claro e também vivenciar a cidade com todas as suas luzes acesas.
se lembre, o pôr do sol muda muito aqui na Europa, a depender da estação do ano que você está vindo. Então, antes de você comprar o ingresso, tenta descobrir nos sites de clima que horário o sol está se pondo. Para você poder viver as duas experiências em uma. Mas mesmo que você não venha no pôr do sol, de dia ou de noite, é tudo muito lindo. Café da manhã francês, o croissant, Alex. Essa delícia folhada. Rafaela, eu quero saber tudo sobre esse croissant. Eu tô morrendo de fome. Eu posso comer? Eu acho que você não vai poder comer. Eu vou te contar essa história. Todo mundo acha que o croissant é de origem francesa e ele não é. Ele é de origem austríaca, é verdade. Lá em 1683, o Império dos Otomanos, que era um dos impérios mais fortes, né, na época, queriam invadir Viena. E eles tinham muita dificuldade para invadir Viena. Então eles começaram a cavar túneis embaixo da terra. O que eles não contavam é que padeiros trabalhavam nesses túneis de madrugada, produzindo pães. E esses padeiros super guerreiros, né, impediram essa invasão de Viena. Foram oferecidos a esses padeiros várias recompensas, né, porque eles são históricos. Eles não aceitaram nenhuma recompensa. A única coisa que eles pediram foi para produzir um pão diferente para comemorar essa vitória. E aí veio o croissant, essa massa maravilhosa, folheada, com manteiga, douradinha. Eles produziram para comemorar essa vitória. Muitos anos depois, a Maria Antonieta austríaca casou com um rei francês. E para lembrar suas origens, ela trouxe o croissant até a França. E aqui a receita foi modificada, ela foi aprimorada, claro, né? Hoje em dia, você encontra o croissant comum, né, feito de manteiga, massa folhada, com vários recheios. O croissant aqui, ele pode até ser usado como uma pizza. Você encontra ele com recheio de peito de peru, tomate, salame. As pessoas botam o que querem aqui dentro, até chocolate, sabe, recheio doce, e transformam o salgado no doce. Inicialmente, Alex, quando o croissant foi criado, a massa dele era mais densa, ele se parecia muito mais com um pão. Só que em 1900, um padeiro francês refinou essa massa, fez ela folhada, mais leve, e daí vem essa confusão se o croissant foi criado na França ou não, porque na verdade a massa foi muito modificada por um padeiro francês. Você não vai deixar eu comer esse croissant, Rafa? Não acredito. A questão não é nem deixar, Alex. A questão é o valor nutricional do croissant. Me fale. A principal característica do croissant, Alex, são essas camadas folheadas dele. E essas dobras, elas devem estar juntas. O miolo do croissant, ele precisa ser muito leve e precisa ser fofinho. Daí vem os ingredientes. Ele é feito de farinha, açúcar, sal, fermento e ovos pincelados. Tem farinha, Alex. Tem glúten no croissant, desculpa.
Mas eu acho que esse... Me arrasou. Eu acho que aqui você vai ter que me acompanhar, porque como tem açúcar, eu não como, eu acho que você vai ter que segurar minha mão e não vai poder comer o croissant. É, aqui a gente vai ficar num cafezinho, Alex. Uma curiosidade, Alex, é que as pessoas acham que pelo croissant ser uma massa muito leve, ele é de fato muito leve, né, porque é folheado, ele é menos calórico e mais saudável do que um pão. E não é. Não é, Alex. Vamos falar do valor nutricional do croissant. A cada 100 gramas de croissant, vamos usar a média de 100 gramas, ele tem mais de 460 calorias, Alex. É muita caloria. Sendo que, dessa média, 46 gramas mais ou menos é de carboidrato e mais ou menos 12 de açúcar. Então imagina que tipo 50 gramas de 100 é açúcar puro, né? O carboidrato junto com açúcar. E você tem pouquíssima fibra, só 2 gramas de fibra aqui. Então é muito pouco de valor nutricional para muito açúcar, muita caloria. Cheio de sódio também, mais de 400 gramas de sódio. 23 gramas de água, né, até para deixar a massa fofinha, a mistura da água com o glúten, com o fermento, deixa a massa fofinha. Mas enfim, ele não tem tanto valor nutricional e ele não é mais leve do que o pão. Então, para a gente não confundir, ele é a gente até acha que ele é mais leve, mas ele pode ser muito mais calórico do que um pão. E aí, Alex, vai comer o croissant? Olha, Rafa, do jeito que você falou, faz mais parte de um passeio gastronômico para quem está vindo em Paris, na França. Mas para as pessoas que têm algumas restrições alimentares, talvez não seja uma coisa fácil de usufruir. Eu, pessoalmente, sou alérgico a glúten, eu não posso comer o croissant de jeito nenhum, porque com certeza vai me fazer passar mal. Mas isso não faz a sua experiência de Paris ser menor do que a das outras pessoas. Existe Paris sem o croissant. É uma cidade com muita gastronomia, independente de você poder ou não comer o croissant. Então agora, Rafa, a gente só consegue brindar com o café e a gente vai dar o croissant para as crianças. Tchim, tchim. Montmartre, um bairro boêmio de Paris. Aqui encontram-se vários restaurantes, bares, cafeterias. É um passeio que não pode faltar na sua caderneta. Vários pontos turísticos tem nesse bairro aqui, como a Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Ai, meu Deus. Fica no Montmartre. É uma tentativa desesperada do francês. E também o Moulin Rouge, Alex. Rafa, esse Moulin Rouge tem um monte de história para contar. A tradução direta dele é Moinho Vermelho, faz parte da história francesa. Primeiro cabaré da Europa, foi fundado aqui em 1889, foi destruído em 1915, reconstruído, vítima da ocupação alemã, prédios ao redor foram destruídos e reconstruídos. Então esse lugar daqui faz parte da história francesa e parisiense. É o primeiro cabaré da Europa. Foi ele o responsável pela popularização dos cabarés daqui para o mundo. Nesse lugar daqui passaram-se grandes estrelas europeias, Rafa. Então imagine, grandes atrizes, influências políticas, tem até histórias da realeza britânica que passou por aqui e fechou a rua, fechou o cabaré inteiro só para eles. Imagina só que luxo, né? Começaram-se as primeiras danças sensuais, femininas, com aqueles vestidos longos, bordados, elas dançando, rodando, mostrando parte do corpo seminu, aquela sensualidade toda que era um tabu há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás.
Então imagine o quão clash, o quão conflituoso foi esse lugar. Hoje, o maior ponto turístico daqui da cidade, todo mundo tem que passar aqui, tem que marcar com pelo menos 2 meses de antecedência. Esse casal aqui não deu sorte, mas eu acho que na terceira temporada a gente vai ter que voltar em Paris. Opa, se o diretor tá dizendo, né? É a nossa chance de voltar aqui. Esse lugar daqui é tão bonitinho, tão charmoso, que até durante a ocupação alemã na Primeira Guerra, as tropas militares disseram, ninguém encosta, esse lugar é muito bonitinho e vai ser o nosso lugar de entretenimento toda vez que um soldado passar por aqui. Então, lindo, maravilhoso, hoje local de restaurantes, bares, familiares, pode trazer sua família aqui e assistir os shows que você não vai se arrepender. Alex, como todo cabaré, parece que houveram alguns escândalos aqui também, né? Ah, Rafa, mais de 100 anos atrás, mulheres lindas com roupas bordadas, aquelas danças sensuais, balançando Saias a perna, pra cima. mostrando metade do corpo. Sim, né? Alguns membros da realeza passando aqui. Aconteceram sim alguns escândalos, porque parecia que toda grande atriz que passava por aqui queria trazer sua própria dose de escândalo. Tem uma história clássica de uma atriz que sugeriu que estava beijando um príncipe e aquilo foi o maior estardalhaço na sociedade europeia. Grandes nomes que não eram necessariamente famosos no nosso Brasil, porque a fama deles não era internacionalizada. Eram mercados locais, mas grandes nomes do lado de cá. A gente pode construir alguns paralelos com grandes nomes do Brasil que não tentaram a carreira internacional. Esses mesmos grandes nomes, de 50, 100 anos atrás, estavam aqui. Inclusive, nessa mesma história que eu estava te contando, que a dançarina sugeriu ter beijado um príncipe, saiu em todos os tabloides, jornais da época, e o show... Foi essa história que o show foi cancelado, tipo, nunca mais existiu? Isso, o show teve que ser cancelado, a atriz não pôde mais fazer a performance dela aqui, mas de novo, alguns meses depois, a casa era reaberta, outra atriz vinha, Novos shows. novos escândalos e não paravam por aí. Esse lugar daqui, Rafa, já foi o centro da vida noturna de Paris. Na verdade, ele ainda é, né, Alex? Essa que é a grande sacada. É difícil dizer o centro da vida noturna de Paris, porque Paris é muito espalhada. Cada esquina tem vários bares, restaurantes, cafeterias e eles não fecham. 2 horas da manhã você sai para passear e todas as luzes estão acesas, os restaurantes estão cheios de pessoas, as cafeterias, cada um curtindo a cidade do seu jeito. Essa cidade é a cidade das luzes e faz jus à fama. Você não se sente inseguro de andar no meio da noite. Várias pessoas estão fazendo a mesma coisa. E até em ruas desertas, quando eu olhava, tinham mulheres sozinhas caminhando, como se fosse realmente seguro. Então, se os locais estão fazendo, me passou uma segurança muito grande. Esses bares e restaurantes, eles literalmente servem até altas horas da madrugada. Então não tem problema nenhum, 2, 3 horas da manhã, você sentar num lugar aleatório e pedir a sua comida de preferência. Pode ser uma cerveja, pode ser uma coisa mais de padaria, pode ser um tira-gosto. Funcionando o tempo todo, não para.
É sabido por todos que Paris é conhecida pela sua gastronomia. E a gente não poderia deixar de visitar os bistros de Paris. Isso, Rafa, muito associado a cafeterias, bares e restaurantes. Existem teorias interessantes sobre o surgimento da palavra. As minhas duas favoritas são que na época da Primeira Guerra Mundial, as esposas tentando ajudar os maridos em rendas complementares começaram a produzir comidas rápidas que podiam ser colocadas em quentinhas para as pessoas passarem, comprarem e irem embora. Ou a minha favorita de todas, quando o exército russo invadiu a França, eles falavam a palavra bistro, bistro, que no idioma deles significava pressa, pressa, e a palavra foi mantida como um lugar que você compra comida com pressa, você senta rapidinho, pega a comida e vai embora. Realmente levaram-se 10 minutos para a comida chegar. Se essa teoria realmente for verdade, o fast food foi criado pelos homens russos invadindo as terras francesas. Que história interessante, né? A gente sempre associa fast food com os Estados Unidos, a vida norte-americana, mas se realmente essa teoria for verdade, enriquece nosso conhecimento do mundo. O cardápio dos bistros, ele é bem variado. Você encontra tantas comidas de pubs, né, que a gente já está acostumado, hambúrguer, batata frita, etc., como também comidas saudáveis. Em alguns você pode encontrar até o café da manhã e aquele famoso croissant. Aqui, por exemplo, a gente tem uma salada com frango. Esse mesmo prato poderia estar dentro de um pão, sendo um frango, né, um hambúrguer com frango e alface e tomate, mas a gente pediu para vir separado. Então ele trouxe o pãozinho ali separado, que tem glúten, a gente não vai comer, mas trouxe um prato bem saudável para você se alimentar hoje. Então é possível comer saudável nos bistros, no fast food, pai. Vamos comer que eu tô com pressa, bistro, bistro. Essa, Rafa, é o Ponte des Arts. Essa ponte daqui é pertinho do Louvre e ela é famosa pela quantidade de casais que colocavam cadeados aqui como prova de amor. Essa é a ponte que a gente vê nos filmes, a qual os casais trancam o cadeado e jogam a chave no Rio Sena como prova de amor. Apesar de ser um hábito internacional, vários turistas do mundo vêm aqui para fazer, não é uma coisa que representa a cultura parisiense. É uma coisa relativamente nova, de 2008. E mais ou menos em 2014 virou uma preocupação grande da prefeitura pela quantidade de cadeados que tinham aqui. Tinham 700 mil cadeados a ponto de ter causado um acidente. E o muro caiu completamente no rio. Desde então, a prefeitura tentou estimular que as pessoas não colocassem mais os cadeados e tentassem tirar selfies como prova de amor, ao invés de colocar um cadeado aqui, que é aquele hábito internacional. Hoje, a ponte continua linda, colocaram um vidro, não tem mais cadeado aqui, mas com certeza vale uma visita para tirar uma foto. Alex, eu tô vendo uns cadeados ali, viu? É, tem um pouquinho ainda remanescente aí de uma outra época, viu? Tem alguns amores aqui. Nem cabe mais um, Rafa. Pois é, pessoal, não dá para mostrar tudo de Paris em somente um episódio do programa. Por hoje a gente fica por aqui, mas nos próximos episódios vamos te mostrar o Museu do Louvre e várias opções de comidas saudáveis em Paris.